Olá pessoal, boa tarde. Essa semana a nossa aula vai ser sobre cálculo mental. Isso aqui é uma parte do livro onde trabalha muito essas questões, que a gente já vem estudando, mas eu preferi fazer uma videoaula relembrando algumas estratégias, até algumas estratégias ainda que a gente não chegou a comentar, mas que a gente vai fazer agora nesses exemplos. Como a gente sempre fazia em aula, né? Eu botei aqui o dia, né, na forma de raiz quadrada, o mês na forma de fração e o ano em números romanos. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Isso porque 3 vezes 3 é 9. Então, é 3, dia 3, 16 meios, que é um número fracionário, mas que é o mesmo que 8, né? Porque 16 dividido por 2, né? Toda fração é uma divisão. 16 dividido por 2 é 8, é um número natural, né? Então, 16 meios é mesmo que 8, mês 8, agosto, de 2020. Certo, pessoal? Então, só para a gente estar passando um pouquinho como a gente fazia em aula. E agora, então, algumas estratégias envolvendo a multiplicação e que tem a ver, pessoal, com a decomposição, com o valor posicional do algarismo. Então, olha só, aqui eu coloquei dois fatores, né, 8 vezes 12, e a ideia é trabalhar o cálculo mental, é vocês colocar mentalmente aqui a resposta. Mesmo que o cálculo que vocês desenvolvam, vocês façam isso simplesmente pensando, sem precisar armar a conta. Então é isso que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente quer. Então olha só, eu fiz para vocês pensarem da seguinte maneira. Eu tenho aqui 8 vezes 12, eu preciso imaginar o 12 como 10, que é o 1, né? É 10 unidades, é uma dezena, 10 unidades. Então aqui eu tenho que olhar para o 12 pensando aqui que eu tenho 10 aqui e tenho 2 aqui, né? Então imaginem, 8 vezes 10 primeiro, que é 80, né? E aí eu botei aqui o carinha pensando, né? Aqui o balãozinho, e é o que nós vamos fazer, o que tu vai fazer na tua cabeça é fazer isso, mentalizar isso. Eu vou fazer 8 vezes 10 é 80. Memoriza isso rapidinho e depois tu vai fazer 8 vezes 2, que é 2 unidades. 8 vezes 2 é 16. 8 vezes 2 é 16. Rapidamente tu vai pegar o 80 e vai somar com o 16 e vai obter 96, que é a resposta dessa multiplicação, certo? Então, esse é o detalhe. Tu viu que nós estamos trabalhando com o valor posicional dos algarismos para facilitar o cálculo mental? Vamos ver a letra B. Na letra B nós temos 45 vezes 6 e nós vamos pensar da mesma maneira. Não importa 45 estar aqui na frente, mas eu penso o quê? Eu penso, olha para o 4, eu tenho que pensar assim, que valor posicional, que valor tem o 4? É 4 dezenas? Pô, então é 40. O carinha que está aqui, ó, sentadinho aqui, ó, o cálculo é tão fácil que ele até resolveu deitar numa rede aqui para descansar e fazer esse cálculo bem de boa. Então olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer então 40 vezes 6. O carinha está fazendo isso. Ele bota 40 vezes 6. Poxa vida, gente, 40 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. Eu arrasto esse zero aqui, eu tenho 240. Mentaliza isso. E depois tu faz o quê? 5 unidades vezes 6. 5 vezes 6, gente, é 30. E o carinha vai aqui, 5 vezes 6 e chega em 30. 240 mais 30 é 270. Está aqui o resultado, 270. Tá vendo? É tão fácil que ele está ali, deitadinho numa rede, pensando, de tão tranquilo que ele está. Certo? E aí, feito isso, eu tenho aqui a letra C. Gente, a letra C, observa, 60, gente. Ele eu trabalho ele, quando o número termina em zero, eu vou simplesmente fazer o quê? Multiplicar o 6. O 6, pessoal, é 6 dezenas, é 60. Nós temos 0 unidades, então a unidade para nós aqui, pessoal, a gente nem vai se preocupar, a unidade é 0. Então eu tenho 60 vezes 5. 60 vezes 5, faz esse cálculo, exatamente como tu fez 40 vezes 6, tu vai fazer 60 vezes 5. Anota o resultado,
60 vezes 5, 6 vezes 5 é 30, tá? 60 vezes 5 é 300. Desculpa, 6 vezes 5, e daí a gente faz dessa forma direto, é 30. Arrasta o zero que vai dar 300. E aí tu obtém direto o resultado. Tu está entendendo? Por quê? Por que eu fiz agora 6 vezes 5 de forma direta? Porque aqui era zero e eu arrasto esse zero, certo? Seria o mesmo que fazer 60 vezes 5, que também dá 300. Tá? Então, feito isso, eu tenho o cálculo. E aqui, ó, ele está bem tranquilo, sentado numa espreguiçadeira, tomando um suquinho, tão descansado, porque se torna tão fácil de fazer a conta, que ele pensa lá, bom, 60 vezes 5, pego 6, faço vezes 5, que vai dar 30, e arrasto aquele zero da unidade aqui para trás, e tenho 300. Rapidamente faz esse cálculo, certo, pessoal? Então aqui é a primeira parte sobre algumas ideias para facilitar o cálculo mental das continhas. Pessoal, então agora a segunda parte, com mais 3 exemplos que a gente vai fazer utilizando a mesma estratégia. Então aqui nós temos 400 vezes 25. Neste caso, como aqui a gente tem 400, a unidade é zero e a dezena também é zero, eu vou pensar primeiramente no 4, multiplicar direto o 4 vezes 25. Pessoal, uma conta muito fácil, né? 4 vezes 25, pessoal, é 100, né? 100. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar esses dois zeros para a resposta. E eu vou ter, então, 10 mil, certo? Essa conta foi tão fácil que ele não precisou praticamente nem pensar em uma decomposição. Ele simplesmente fez 4 vezes 25, ele mentalizou os 4 vezes 25, que é 100, e arrastou os dois zeros, formando então como resposta o número 10 mil, certo? A resposta da continha. Na outra questão, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho 3 vezes 27, eu tenho que olhar para o 2, olhando para o 2, o valor posicional desse algarismo, que é 20. Então o carinha vai pensar, o nosso personagem aqui vai pensar assim, ele vai fazer 3 vezes 20, tá vendo? E vai ter 60, ele mentaliza isso, e em seguida já faz 3 vezes 7. 3 vezes 7 é 21, 3 vezes 7 é 21, de 60 mais 21 vai dar 81, e aí tu tem o resultado da multiplicação, 81. Olha só, agora de novo, duas dezenas, gente. Eu tenho zero na unidade. O que eu faço? Eu faço simplesmente 2 vezes 48. Gente, 2 vezes 48 é 96. O que eu penso? Olha só, 2 vezes 40, 4 é 40, dá 80. 2 vezes 8 é 16, dá 96. Então 2 vezes 48, 96. O que eu faço com zero, gente? Eu arrasto ele para a resposta. Então eu vou ter 960. Tá vendo, gente? Então, olha como é fácil tu fazer o cálculo mental usando o valor posicional do algarismo, certo? E eu vou tornar a conta mais fácil e rápida de ser feita, certo? Valeu!